Olá, amigos do YouTube, você que nos acompanha neste momento. Hoje nós estamos aqui em mais uma manutenção de um jardim com algumas plantas ornamentais. Temos ali a pata de elefante, os buchinhos plantados aqui neste canteiro, que foi feito com limitador de grama para fazer a separação. Tem o pedrisco branco fosco aqui à frente e a casca de pinos ao fundo para fazer um contraste de cores. Então o branco do pedrisco vai valorizar o verde das plantas e dar um ótimo contraste com o marrom escuro da casca de pinos. Tem o gramado esmeralda aqui à frente. Nós fizemos este jardim já há alguns anos e agora já precisa de uma manutenção mais contínua, igual o Marcos está fazendo ali, ó. Neste caso, como já faz bastante tempo que nós não passamos aqui, nós vamos fazer a retirada do pedrisco antigo e uma nova camada, para ficar um branco perfeito. Uma boa poda nesses buchinhos, ó, eles já estão bem alongados, já está quase passando da hora. Eles são topeados, se demorar muito para fazer a poda, ele vai descaracterizando este formato bola que a planta tem. E ali à frente um gramado também, gramado esmeralda, algumas plantas como a sica e os chorões fazendo a sombra aqui neste espaço. Esta época do ano é comum, os matos folhas largas vão se aparecendo em grande quantidade. Neste caso aqui, que este canteiro é afastado do gramado esmeralda, nós não colocamos a manta de bedim na época, por não haver necessidade. Quando é próximo ao gramado esmeralda, é importante colocá-la, porque fica muito mais fácil a manutenção. O gramado demora mais a invadir o canteiro, e quando ele invade, nós chegamos para fazer o serviço, simplesmente puxa a manta com o gramado que invadiu, sai com tudo, e aí é só colocar uma nova manta e uma nova forração. Facilita e muito o serviço isso daí. Aqui, ó, pessoal, é muito comum eu falar para vocês que acontece de buchinho secar, principalmente essas manchas quando é próximo a calçadas e lugares públicos. E o que causa este tipo de mancha em alguns pontos da planta do buchinho é a urina dos cachorros de rua. Eles passam urina ali para marcar ponto e acaba secando onde eles fazem a urina. Então, o pessoal até alguns questionam, falam, mas não tem nada a ver e tal. Mas neste caso aqui, pelos anos já que eu acompanho este tipo de planta, quando plantada em ambiente como este que estamos na rua, na calçada, então é bem comum acontecer este tipo de coisa. Não mata totalmente a planta, então faz-se as podas de condução normal e depois nós vamos tentando corrigir isso. Ele demora bastante para normalizar novamente, por causa que afeta todo o galho da planta, não só as folhas. Ó. Secou bem, uma seca bem acentuada, como você vê, ó, vai até lá para dentro da planta. Mas como ele é bem denso em folhas e galhos, dá para fazer uma poda de condução e esperar que brote um novo galho ali com novas folhas. E torcer para que os cachorros não urinem, né? Neste caso aqui foi só este. Ah não, este aqui também está já um pouquinho afetado. Ó. Algumas folhas mortas, mas já se sobrepôs brotos novos sobre as que foram afetadas. Então é muito comum esse tipo de coisa acontecer nestas plantas quando elas estão plantadas abeirando ruas, principalmente em cidades que têm muitos cachorros de rua. Neste aqui, por exemplo, eu vou fazer uma poda acompanhando o mesmo desenho, fazer uma poda mais alta um pouco para valorizar
valorizar o tamanho que ele já tem adquirido. E uma poda leve aqui neste gramado, com uma poda bem leve, mas só para controle e para um efeito visual, ficar um gramado com um verde bem perfeito. Ali tem o ambiente interno também, nós vamos ver com o cliente o que ele pretende fazer. Ali eu acho que o gramado não conseguiu se formar, ele colocou um pedrisco para fazer um paliativo da questão de não ficar aparecendo muita terra, e alguns canteiros internos ali com podocarpos. E vou mostrar para você o depois deste jardim feita a manutenção, como que vai ficar. Tem que fazer este tipo de serviço aí, ó. Né? Muitas vezes a gente vê um belo jardim e acha que feito o plantio ele por si só vai se manter belo da forma que nós contemplamos. Mas não, o segredo não é só fazer. Precisa da manutenção constante e podas, adubações, né? Uma poda ideal, cada gramado você poda de uma forma. Então, o que precisa é do profissional para fazer este tipo de serviço. E se você também, que nos assiste aqui no nosso canal, é um entusiasta da jardinagem, talvez seja uma ótima opção você fazer um investimento para atender profissionalmente. É um serviço que está em alta, para você ter uma ideia. Este jardim eu fiz na época, o Abel, que é o nosso cliente, procurou-nos para fazer as manutenções, eu não consegui chegar até ele, por isso que está desta forma. Então tem bastante demanda nesse tipo de serviço, e para quem é entusiasta, gosta de plantas e jardinagem, é uma profissão que está bem em alta. Você que talvez deseje atuar como jardineiro, é uma ótima opção. Olha aí, ó, aqui a muda de sica, feito alguns ondulados, recompor o canteiro ali também. E depois eu mostro para você bem certinho como que vai ficar este belo jardim com grama esmeralda e algumas plantas ornamentais. A você que nos acompanha, um grande abraço e até o próximo vídeo.